Isso. Continuando então, nós vamos falar agora do surgimento da filosofia. Então, nesse tempo, né, lá pelas tantas, enquanto o homem ele queria saber como ele deveria se comportar, né, como ele devia fazer política, né, como ele devia fazer um relacionamento com as pessoas, ele perguntava, né, as divindades, né, ele ouvia a palavra dos poetas, profetas, né? Se vocês olharem a Ilíada, a Odisseia, né, de Homero, né, as obras de Hesíodo, que era um poeta, né, os Trabalhos e os Dias, a Teogonia, né, que são livros de Hesíodo, mas também de Minervo, Arquíloco, Safo, né? Os poetas eram tidos pelos gregos como assim se fossem profetas, né? Esses livros de poesia, que na verdade uma reunião daquilo que já era falado oralmente, eles se tornavam uma espécie de Bíblia para esse povo antigo. Então isso aí é que dava o carteado mesmo das normas de vida para as pessoas. Então no meio disso surge então a racionalidade, a filosofia. Então, e essa filosofia nascente, nós vamos ter aqui o predomínio ainda da ideia de natureza. Então, a primeira filosofia, ela vai ser uma cosmologia, vai ser uma espécie de física. Todos os filósofos que a gente vai enunciar, que a gente chama de pré-socráticos, que vem antes de Sócrates, eles vão estar muito mais preocupados com a questão do cosmos do que propriamente questões humanas. O homem vai ficar assim meio elíptico nessa filosofia. Então, todos esses filósofos, eles têm uma preocupação em comum. Eles querem saber o que é o mundo e qual foi a origem do mundo. Qual foi o elemento que deu origem ao mundo e continua dando sustentação ao mundo. Então, para o grego, o mundo sempre existiu, né? Do caos ao cosmos, né? Mas o caos estava lá. Então, o que é que faz esse mundo, né? O que é que dá sustentação a esse mundo? Então, todos eles vão procurar assim um elemento que eles vão chamar de arqué, né? Daí vem a arqueologia e tal. Arqué é o elemento primeiro, né? Ele é o que começou tudo. Tudo passou a existir a partir dele, esse elemento. Né? Então, alguns vão achar assim, que são um elemento só, outros vão achar que são mais de um elemento. Né? Mas por que a gente vai lembrar disso? Né? Nós vamos falar de filosofia do direito. O que o direito tem a ver com isso? É que, né, isso que eles estão pensando sobre a formação do mundo vai nascer aqui paralelamente à ideia de justa medida. Né? A ideia de distribuição, de justa proporção. Sabe? Essa ideia que no início agora é cosmológica, ela vai deixar de ser cosmológica, ela vai passar para o âmbito da medicina, no caso da cura do corpo, e daí vai passar para o âmbito da filosofia, para falar de moral, de política, de educação, ou seja, de cidadania. Então, o direito acompanha isso, né? Porque aqui já nasce a ideia de justiça, né? Justiça no sentido de justeza, né? Justiça no sentido de equilíbrio, de que os elementos estejam equilibrados, né? Assim, para que exista um ser, e um ser saudável, os elementos que eles vão colocar aqui têm que estar numa distribuição, uma boa proporção. Aquela boa proporção que vai ser a beleza do cosmos. Né? Então, se não tem uma boa proporção, nós vamos chamar isso aqui de híbris. Se tem a boa proporção, nós vamos chamar de diqué, o direito. Aquilo que foi distribuído equitativamente, equilibradamente. E híbris é aquilo que está exorbitando, que está em excesso. Né? E aí está causando problema. Então nós temos uma situação de causa, híbris, e temos uma situação de harmonia, que é diqué. Olha que legal, né? Eu gosto muito, né, dessas ideias
que vem da mitologia, sim. A mitologia grega hoje, ela só subsiste na literatura, né, nas artes e no cinema. Né? Não é mais uma religião que as pessoas acreditem nisso, certo? Nós temos uma religião cosmológica, as pessoas acreditam até hoje, que é a religião dos orixás, que é muito parecida, é até muito mais antiga do que a mitologia grega, né? E que é esse sentido que também tem. Né? Então, a questão que a filosofia faz, a filosofia nascente faz, né, é a questão do mundo, é uma preocupação com o mundo. Né? A pergunta que eles dizem, então, o que é o mundo, como se formou o mundo e o que sustenta o mundo. Essa é a preocupação dos primeiros filósofos. Não se preocupam com os homens aqui. Né? Os homens vão ficar assim, a humanidade, né, o homem, o problema do homem, vai ficar assim meio adormecido até que Sócrates apareça no cenário, juntamente com os sofistas, né, que é o nosso assunto central das nossas aulas de hoje. Então, eu vou mencionar aqui para vocês alguns autores que são pré-socráticos, né, que defenderam, né, que tem um elemento originário desse mundo. Um deles é o Tales de Mileto, né, que ele dizia que o mundo surgiu a partir da água. Tem o Anaxímenes, que vai propor o ar, como arqué. Tem o Anaximandro, que vai chamar assim de o indeterminado, que em grego é uma palavra chamada apeiron, né, aquele que não é determinado por ninguém, porque determina os demais. Né? Nós temos o Xenófanes, que vai falar aqui também contra os poetas, né, que representam os deuses como se eles fossem homens. Né? É uma crítica que ele faz ao antropomorfismo, certo? Mas nós vamos ter também, tem lá o Heráclito, que vai propor a harmonia dos contrários, né, e vai dizer que o fogo é o elemento que se aproxima disso. Mas nós vamos ter alguns filósofos que vão dizer, não, o mundo não surgiu só de um elemento primordial, mas surgiu de vários. Então, um deles é um médico chamado Empédocles, que diz que são 4 elementos, né? O terra, água, fogo e ar. Né? Pode até ser em outra expressão, por exemplo, o seco e o úmido, o quente e o frio. Esses 4 elementos, né, eles estão misturados, em cada ser, em cada coisa que existe, eles estão misturados de um jeito, numa determinada proporção. Se algo for modificado ali, aquela coisa que está ali harmoniosa se desarmoniza. Tá certo? Assim, por exemplo, uma bomba atômica. Os átomos estão lá tranquilos, vai alguém lá e enlouquece o átomo, né, e aquilo se transforma numa energia capaz de matar muita gente ou de gerar um calor absurdo. Né? E, enfim. Então, é nesse sentido. Um corpo, né, uma pessoa está saudável, daqui a pouco tem febre, né? Então significa que o calor, o fogo está muito mais do que antes, então eu estou em desequilíbrio. Né? Uma pessoa que tem diarreia, né, que está perdendo líquido, então significa que o seco está predominando, né? E tudo isso é ruim. Né? E assim vai indo. Né? Nós vamos ter também o Anaxágoras, que vai dizer que são as sementes. Né? Ele chama de esperma ou espermata. Né? E assim, que é um pouco parecido com a questão do Empédocles. Né? Mas ele diz assim, são sementes. Né? Sementes que estão por aí. Né? Elas se juntam, né, assim, semelhantes com semelhantes, iguais com iguais. O semelhante e o dessemelhante, né, vão produzir essas forças. Enfim, o Anaxágoras, então, ele propõe isso. Né? E o Demócrito e o Leucipo vão dizer que, em vez de sementes, são os átomos. Né? Enfim, eu não quero assim, entrar em muitos detalhes com isso, vocês podem ler depois, né, esses autores, né? Mesmo porque o que eles escreveram, né, muita coisa se perdeu, a gente só tem fragmentos. Mas o importante é que vocês percebam que esses elementos que eles estão colocando, né, são elementos que
trazem a necessidade, à baila, a ideia de justa medida ou de justa proporção. Nunca esqueçam disso, eu estou repetindo isso porque isso é importante. Bom, além disso, há dois filósofos, né, há dois casos especiais, né, de filósofos antigos, pré-socráticos, que eu quero dar assim, uma palhinha a respeito deles, porque sem entendê-los a gente não entende o Platão. Né? A gente não, quando nós chegarmos ao Platão, vocês vão ouvir que Platão ele tem um direito ideal e não natural. Né? Que o direito em Platão, a filosofia, o direito que existe lá, né? O sentido do direito é um direito ideal. Então, por que é isso? Como que ocorre isso? Para a gente entender isso, é preciso a gente estar um pouquinho atrás, né? Porque vou falar aqui para vocês do Heráclito e do Parmênides. São dois filósofos que cada um fala uma coisa que parece no primeiro momento ser excludente, ser assim o contrário um do outro, mas que no fundo, se vocês olharem bem, eles são complementares. Eles estão dizendo, né, uma coisa certa, cada um do seu ponto de vista, do jeito que eles estão olhando para objetos de uma forma diferente. Né? Então vamos falar primeiro aqui do Heráclito. Né? O Heráclito, ele diz o seguinte, que o mundo, né, a característica principal do mundo é a mudança. Tudo muda o tempo todo. Sempre. Né? O tempo existe, o tempo está mudando. Então, nada do que foi antes vai ser como foi. Né? Amanhã tudo vai ser diferente. Né? O ontem foi diferente de hoje. Então ele diz, por exemplo, que nós nunca conseguiremos tomar banho no mesmo rio. Porque o rio amanhã vai ser outro, nós também seremos outro. Né? O ser muda. Então ele diz assim, a fórmula para ele dizer isso é bem assim. O ser e o não ser é a mesma coisa. Então, no ser, ali também está o não ser. Então, dá para a gente entender bem isso. Né? No movimento natural das coisas, por exemplo, uma pessoa que está vivendo também está morrendo. Certo? Também está morrendo. Né? Viver significa morrer. De fato. Né? Se vocês vão ler o Heidegger mais tarde, ele também vai dizer isso. Viver é morrer um pouquinho a cada dia. Então, vida e morte é uma coisa só. Só que vida é ser, morte é não ser. Né? O caminho de ida é o mesmo da volta. Né? O caminho da subida é a mesma da descida. Né? A noite e o dia se complementam. Desculpe. Então, é isso que o Heráclito está dizendo. Agora, se as coisas mudam o tempo todo, se o ser muda, o Heráclito nos traz um problema sério. O problema que está na questão do conhecimento do ser. Como é possível conhecer o ser se ele muda o tempo todo? Né? É o mesmo caso, por exemplo, na física quântica, a questão dos elétrons. Né? Todo cientista que quer, ele nunca vai conseguir olhar os elétrons no estado natural dele, porque quando ele manipula o átomo, os elétrons reagem, né, a essa manipulação. Então, assim, como ele é na natureza, como ele está, eles não vão conseguir. Então, há sempre, né, o Heráclito diz o seguinte, a natureza ama esconder-se, ocultar-se. Então, nós nunca vamos entender, conhecer o ser. Não se pode conhecer o ser. A única coisa que você pode fazer é assim, ter um insight dele. É como o vagalume. Mostrou-se, apagou-se. Por quê? Porque amanhã é outra coisa. Então nós não podemos conhecer, o conhecimento do ser não é possível. Esse é um problema. Problema mesmo assim. Né? O Parmênides, né, que era um filósofo lá da cidade de Eleia, ele vai falar o contrário disso.
ele vai dizer o seguinte, olha, o ser não muda, não há mudança. O ser não muda. Né? Se o ser mudar é porque ele não era o que é. Se ele não era, não é o que está agora. Ele era outra coisa lá. Então, o Parmênides ele vai assim, simboliza toda essa história, dizendo assim, o ser é, o não ser não é. Ele separa aquilo que o Heráclito tinha colocado, que ser e não ser era a mesma coisa. Ele diz, não, o ser é, o não ser não é. Ele vai dizer assim. E uma coisa importante do Parmênides é que ele está dizendo assim para a gente, olha, primeiramente, de que mundo que o Parmênides está falando? Que tipo de ser? O Parmênides ele vai dizer que ser e pensamento é a mesma coisa. Né? Ser e palavra e pensamento é a mesma coisa. Né? Ser, pensamento e discurso, tudo é a mesma coisa. Então, aqui nós temos uma diferença. O Heráclito está falando do mundo real mesmo, esse mundo que a gente está nele e a gente enxerga, ouve, toca, que modifica, não tem como negar isso, ele sempre se modifica. O Parmênides não, ele está falando do mundo do conhecimento, do mundo ideal, né? Ele está falando do conceito, porque o conhecimento é uma atividade humana, né? É uma atividade abstrata da razão, né? É um mundo de ideia, a ideia é o conceito. O conceito nunca muda. O conceito não muda. Né? Se eu chamo, por exemplo, aqui, isso aqui de faca, né? Eu posso até chamar de uma outra coisa, né? Mas a palavra faca não vai mudar. Né? Eu podia dizer, é um canivete. Canivete é uma ideia que não muda. Faca é uma ideia que não muda. Né? A faca pode mudar. A faca real, aqui que é o mundo do Heráclito, isso muda. Né? De tanto, por exemplo, para molar a faca, ela vai ficar fina, um dia vai quebrar, enferruja, enfim. Né? Ela envelhece e vai. Mas a ideia faca, o conceito faca, não muda. Tanto é que o próprio Heráclito já dizia, no mundo tudo muda, exceto a própria mudança. Por quê? Porque a ideia de mudança não muda. Ela não muda. Então, é disso que o Parmênides está dizendo. Então, se o Parmênides está dizendo isso, é possível, então, conhecer o ser, porque ele está falando da essência do ser, a essência que não muda. A essência, né? Essência em grego, na filosofia, é aquilo que tem que ser. Sem aquilo, o ser não é. Então, no mundo do pensamento é isto. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou dar um exemplo. Assim. Tinha um discípulo do Parmênides chamado Zenon de Eleia, que ele exagerava as questões do mestre. Ele dizia assim que se a gente colocar uma tartaruga para disputar uma corrida com Aquiles, né, e a corrida, vamos supor, de 100 metros, né, e der a largada, nem Aquiles nem a tartaruga vão correr um mais do que o outro. Né? Ele dizia também que se você pegar uma flecha, botar no arco e assim, envergar, né, e soltar a flecha, ela não vai atingir nunca o seu alvo. Mas ele não está falando aqui porque você é um péssimo atirador, não. Ele está dizendo, mesmo que você acerte lá, ele vai dizer porque o movimento não existe. Ele chegou a esse ponto de exagerar. Mas aí a gente tem que entender o que significa isso. Imaginem vocês que nós estejamos vendo uma disputa, nas Olimpíadas. E lá a gente colocou o Aquiles e a tartaruga, e a gente tem lá o arqueiro que está puxando o arco. E que tenham câmeras filmando tudo isso. Cada etapa, do início ao fim. Então começa a corrida ali, depois a flecha também que é soltada, está aqui. Como é que é um filme? Um filme é assim, ó, a flecha que está aqui é um momento.
é um conceito. Se a flecha sair e estiver aqui, é outro momento. Se estiver aqui, é outro momento. Se estiver aqui, é outro momento. E se estiver fincada lá no alvo, é um outro momento. Então, o conceito é mais ou menos como essas fotografias, que vão colocando um do lado do outro aqui. Então, isso não muda. E até mesmo se você pegar a prova toda, o movimento que chegou lá e chegou no alvo, pensar naquilo ali, naquele evento, aquele evento é um ser que também não muda, nunca mais vai mudar. Né? Tanto é que nós lembramos de alguns gols do Pelé, de alguns gols do Zico, de alguns gols do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, né? Porque esses gols nunca mais vão mudar. Mas lá na prática, lá no futebol, tudo era movimento. Né? O futebol não era parado, sobretudo agora, quando os jogadores não são mais catimbeiros. Né? Tudo era movimento. Né? A bola chutada vai no gol, etc. Mas quando a gente tem tudo aquilo filmado, a gente tem a ideia do total. Essa ideia não é mais movimento. Ela já é uma coisa fixada, porque é do pensamento. Percebe? Então é possível então conhecer o ser. Veja bem, o Heráclito está falando aqui de um mundo diferente do mundo de Parmênides. Né? Esses são dois autores importantes. Eles trazem então esse problema de não conhecer e poder conhecer. Não é à toa que o Platão tem um livro com esse nome aqui, Parmênides. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, não está aqui não. Está aqui logo atrás de mim. Eu tenho outros livros aqui que depois eu preciso mostrar a vocês. Mas é isso que ele faz, tá certo? Bom, vamos dar uma paradinha aqui e já a gente continua.